para vocês ali na sala de aula de vocês do Classroom. O vídeo do contrato pedagógico e o vídeo do conteúdo de aula também é gravado, né? Fica um vídeo e depois disponibilizado no Classroom, tá? Sabrina conectando agora. Bom dia, Sabrina. Então, os materiais de aula, vocês vão estar sempre com eles ali no Classroom disponível, certo? Alice conectando, bom dia. Então, vamos iniciar a disciplina de Direito e Legislação. Começo me apresentando para vocês. Alguns de vocês já me conhecem, porque já tiveram alguma disciplina comigo, né? Lá no primeiro ciclo. Eu trabalho com todas as disciplinas do primeiro ciclo. E do curso de Administração no segundo ciclo, todas as disciplinas. E do curso de RH no segundo ciclo, também todas as disciplinas. E trabalho com alguma outra disciplina, eventualmente, né? No curso de Logística, no curso de Contabilidade, no curso de Marketing. Mas a maior parte das vezes, a maior parte do ano, eu estou trabalhando com as disciplinas do curso de Administração e do curso de RH no segundo ciclo. E, claro, né? Com todas as disciplinas do primeiro ciclo também, tá? Vocês sabem que as disciplinas do primeiro ciclo elas são comuns, né, a todos os cursos. Então, no primeiro ciclo, vocês acabam encontrando, né, colegas de vocês que fazem parte de outros cursos, né. Aí depois, no segundo ciclo, é que fica específico, né, fica turmas só do curso de vocês. Marcos Vinícius conectando agora. Bom dia. Eu sou o professor Luciano Silveira. Eu estou dando aulas aqui, né, na QI já fazem 3 anos. Já tinha experiências, né, como professor, dando aula em outras instituições de ensino anteriormente. Eu tenho uma formação inicial, né, minha graduação é em administração, depois eu fiz uma pós-graduação na área de gestão, depois uma pós-graduação na área de ensino. Eu tenho também, e alguns de vocês acho que da turma já acessaram lá, eu tenho também um canal no YouTube, né, coloquei o link disponível para vocês ali no Classroom. Quem entrar no Classroom na barra atividades, além da apostila, plano de ensino, guia do aluno, eu deixei lá uma postagem com o canal do professor, tá? E aí, são diversos conteúdos, né, de administração que vão sendo colocados lá ao longo do tempo e, caso vocês queiram, né, estudar, é mais uma fonte, é mais uma coisa para vocês pesquisarem, estudarem, enfim, né, do curso de vocês, né? Como eu falei, vai ter mais coisas lá da administração e do RH, né? Tá? Tem algum vídeo de logística, tem alguma coisa de marketing também, mas é menos, tá? O pessoal que é daí da área da administração e do RH vai encontrar mais conteúdo naquele canal lá. Aquele canal é um canal de suporte que serve para todas as minhas turmas, né? Claro que os vídeos de vocês aqui do Direito e Legislação, vocês vão ter acesso ali pelo Classroom, né? Como eu falei, todas as aulas são gravadas e vocês têm acesso a todas elas por ali também, tá? Quem já era aluno, né, daqui no ano passado, sabe que o Moodle, né, tinha uma cara um pouquinho diferente, né, e esse ano ele tem essa configuração inicial, né, essa cara, esse layout inicial no site, tá? Mas tanto para quem já era aluno, quanto para quem é aluno novo, né, para acessar o Moodle, né, do curso técnico, vocês digitam na barra de endereço do navegador de internet de vocês, ead.qi.edu.br, vai abrir essa tela aqui, vocês digitam o login e senha de vocês, que receberam da escola, na matrícula, cliquem em acessar, e aí vocês vão entrar ali na disciplina que vocês estão cursando, tá? Direito e Legislação, ele vai ter os materiais da disciplina, tá? Mas o mais importante, né, que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, é que ali, dentro do Moodle, tem as atividades avaliativas, a gente já vai falar delas, né, cada uma delas a seguir. Atividades avaliativas da N1, atividade avaliativa 1, 2, 3 e 4, todas elas com prazo para acontecer, e esses prazos estão no guia do aluno. Então já anotem para vocês não esquecerem aí, anotem num caderno, numa folhinha, tá? Eu tenho que olhar o guia do aluno e olhar quais são os prazos que eu tenho para fazer as atividades avaliativas da N1. Já anotem isso. Elas têm prazo para acontecer, depois do prazo não consegue fazer mais, tá? Ela está configurada lá dentro do Moodle para fazer, encerra num determinado dia e horário. Onde está esse dia e horário que encerra essas atividades? No guia do aluno. Então é dever, vocês como aluno,
acessar o guia do aluno e ler lá, dia tal, encerra a atividade avaliativa 1, até essa data eu tenho que fazer. Tá? Atividade avaliativa 2, até essa data encerra, já anota aí. Então, primeira tarefa, primeira coisa de tudo, guia do aluno, tá? Guia do aluno tá ali no Moodle, mas já, como falei para vocês, né, uns minutos antes do início da nossa disciplina, eu já tinha postado ali no Classroom para vocês. Já está lá, apostila, guia do aluno e plano de ensino. Então, guia do aluno vocês podem abrir e já tem acesso a ele, tá? E tá ali todas as datas e não tá? Vale um ponto cada uma e é muito importante. Como eu falei antes, pessoal, essa disciplina de Direito e Legislação, ela é comum a todos os cursos do eixo de Gestão e Negócios. Então, a gente tem colegas nessa turma que são da administração, da contabilidade, do RH, do marketing, da logística. Vocês vão estar especificamente com colegas só do curso de vocês no segundo ciclo, né? Porque no segundo ciclo são as disciplinas específicas do curso, tá? As disciplinas comuns são as do primeiro ciclo, né? As comuns a todos os cursos do eixo de Gestão e Negócios. Então, no primeiro ciclo tem Direito e Legislação, tem Teoria Geral da Administração, tem Administração de Marketing, né? Tem Contabilidade Gerencial, né? Assim por diante. Depois, no segundo ciclo, sim, aí que vocês vão entrar nas específicas, tá? No primeiro ciclo, vocês têm, em geral, né, uma aula por semana com o professor e vocês têm o restante da carga horária EAD, ou seja, em que o aluno estuda independentemente do professor. Então, olhem que no guia do aluno diz ali, né, a tarefa que vocês têm que fazer também em relação a esse momento, né, que vocês não estão na aula ao vivo. Tá? Então, tem um dia de aula ao vivo e o restante, né, da carga horária ali da semana é de estudo autônomo do aluno. Então, tem ali tarefas para fazer e está lá no guia do aluno. Né? Estudar o capítulo 1 e 2 da apostila na semana 1, né? Fazer atividade avaliativa. Então, tem tarefas ali que são autônomas do aluno, né? Sem a presença do professor. E tem o momento de aula ao vivo. Tá? Esse momento da aula ao vivo, né? A gente vai trabalhar o conteúdo da aula, mas o restante, né, da carga horária EAD é cumprida pelo aluno. Está lá na nosso guia do aluno. Quem é que tem aula todos os dias? O pessoal do curso presencial, né? O pessoal do curso presencial tem aula quando? Segunda, terça, quarta e quinta. Né? É a carga horária do curso, né? Na semana, de segunda a quinta. Né? Então, esses são do presencial. O pessoal do EAD tem uma aula dentre essas 4. O restante é o aluno fazendo o seu esforço de estudo. Tem que ler a apostila, tem que estudar, fazer seus resumos no caderno, né? Fazer as atividades avaliativas no Moodle. Né? Então, tenham isso em mente, tá? A carga horária de vocês do curso EAD, ela é além da aula ao vivo. Vocês têm que estudar em casa, né? Tem que estudar nos materiais da disciplina de vocês, tá? Por isso estão fazendo o curso EAD, tá? Muito bem. Dúvidas e perguntas, gente, vocês podem a qualquer momento, tá? Fazer, habilitando o microfone de vocês aí, fazendo a pergunta ao vivo, podem mandar pelo chat, tá? Aqui do Google Meet. Se mandar pelo chat, às vezes demora um pouquinho, porque eu estou aqui falando, explicando, até eu ver que tem uma mensagem ali, às vezes demora um pouquinho. Se quiser a resposta de imediato, né? Habilita o microfone, faz a pergunta e a gente já responde na hora, tá? Nosso calendário de aulas. Então, vocês sabem que estão matriculados em uma turma de Direito e Legislação às quartas-feiras pela manhã, das 9 ao meio-dia, né? Isso tudo vocês sabem quando fizeram a matrícula de vocês. Se matricularam para o turno da manhã, né? Sabendo que as aulas são das 9 ao meio-dia e que a turma de vocês é na quarta-feira. Tá? Então, é nesse dia que tem a aula ao vivo, né? E os outros dias da semana vocês estão estudando, né? Estão estudando, fazendo as atividades que estão lá no guia do aluno. Diz lá, leia tal capítulo, né? Faça atividade avaliativa lá no Moodle. Você tem que cumprir com essas tarefas que estão lá, tá? Na aula ao vivo, nesses dias de encontro da aula ao vivo, que é do nosso calendário, nós temos aula ao vivo hoje, né? 10/2, aula 1 e 2, 17/2, aula 3 e 4, 24/2, aula 5 e 6, e 3/2, aula 7 e 8, tá?
Esses 4 encontros, essas 4 quarta-feiras, né, a gente tem um primeiro momento da aula com o conteúdo, a gente tem um intervalo, na volta do intervalo, né, que a gente tem, nós vamos fazer a chamada é online, ao vivo, então eu chamo o nome, está presente na aula, responde, quem não está presente e não responde, fica com falta. Depois da chamada, então, depois do intervalo, nós temos atividades para vocês fazerem lá no Classroom em relação ao conteúdo que a gente acabou de tratar durante a nossa aula ao vivo, tá? Então, eu vou colocando as atividades lá, depois do intervalo, e vocês vão fazendo. E a gente permanece aqui conectado, tá? Estão fazendo atividade, estão estudando, lendo na apostila, né? Relembrando as anotações de vocês durante a aula e fazendo a atividade. Ficou com uma dúvida? A gente está ao vivo aqui para tirar as dúvidas a respeito das atividades que estão sendo feitas pós-intervalo em relação ao conteúdo que foi há pouco tratado na primeira parte da aula antes do intervalo. Tá? Então, tem aula antes do intervalo, depois do intervalo, chamada e atividades para vocês fazerem no Classroom em relação ao conteúdo que foi tratado antes do intervalo. Então, trabalhou o conteúdo, fez atividade, ficou com dúvida, pergunta, e a gente está aqui conectado. Então, enquanto vocês estão fazendo atividade no Classroom, a gente está aqui conectado para tirar essas dúvidas de vocês. Se não tiver dúvida, né, fica aguardando a próxima atividade. Então, como é que acontece essa dinâmica das atividades? Pós-intervalo, eu posto uma atividade, em geral, uma atividade é uma pergunta com alternativas que vocês têm que pesquisar, né, e achar a resposta, tá? Eu vou esperar que a maioria responda, né? Então, temos 25 alunos conectados, né? Então, ali quando 18, perto do 20 ali, né? A maioria já tiver feito a primeira atividade, eu posto a segunda, tá? E aí, aqueles que ainda não terminaram, vão terminando a primeira e depois já vão fazer a segunda atividade. Quem já tinha feito a primeira, aí já consegue fazer a segunda atividade. De novo, na segunda atividade, eu espero a maioria responder. Quando ali, tá 25 conectados, lá pelos 18, 20 fizeram, eu posto a terceira atividade, assim por diante, até o nosso horário final de aula, que é o meio-dia, tá? Então, sempre vai ter um intervalo entre uma atividade e outra, justamente para dúvidas, né? Então, a maioria já fez ou está fazendo ali a primeira atividade. Se ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, faz ao vivo aqui, a gente responde, né? A gente interage, tá? E aí eu vou postando as atividades assim até o final. A atividade de aula é atividade de exercício, é conteúdo de aula, é para estudar durante a aula, não vale nota, é atividade de aula, é exercício de aula. As atividades que valem nota estão no Moodle, tá? As atividades avaliativas que valem nota. Atividade avaliativa 1, 2, 3 e 4. Vale um ponto cada uma. Estão no Moodle. Tem data para fazer e essas datas estão no guia do aluno. Fiquem atentos a isso. Já falamos antes. Repetir novamente. E a gente vai repetir isso várias vezes, justamente para vocês não esquecerem. Tá? Após as 4 avaliativas no Moodle, lá no último dia, né, no dia 10 do 3, tá? Nesse dia tem o quê? A entrega do trabalho disciplinar, é a data final, e tem a avaliação final, prova final lá no Moodle, tá? Então, no dia 10 do 3, não tem mais conteúdo, não tem mais aula ao vivo, tá? As aulas ao vivo já aconteceram no dia 10, 17, 24 e 3. 3 do 3, tá? Desculpem aqui, houve um erro de digitação, né? A aula começou hoje 10 do 2, 17 do 2, 24 do 2, depois 3 do 3 e 10 do 3. 10 do 3 é a última aula, ou seja, é o último dia da disciplina. Só que nesse dia acontece a prova final lá no Moodle, tá? Abaixo das avaliativas da N1 ali, 1, 2, 3 e 4, só nesse dia, no último dia, 10 do 3, vai aparecer a prova final. Essa prova final, no dia 10, no início da manhã, às 9 horas da manhã, eu vou colocar lá meu bom dia e vou colocar as instruções da prova e o código da prova. Vocês vão acessar o Classroom, vão ler essas instruções, vão copiar o código, vão acessar o Moodle, né? Vão olhar ali abaixo das 4 avaliativas, vai estar lá a prova final, vão clicar nela e vão inserir a senha que vai ser fornecida para vocês nesse dia para fazer essa prova da N2 que vale 10 pontos. Então, a gente já viu que a N1 são 4 avaliativas, referente às 4 semanas de aula, né? Então, referente à semana 1, eu tenho a avaliativa 1, referente à semana 2, eu tenho a avaliativa 2.
semana 3, avaliativa 3, semana 4, avaliativa 4. 4 pontos na N1. Para fechar a N1, que são 10 pontos, faltam 6 pontos. Esses 6 pontos vêm do trabalho disciplinar, tá? O trabalho disciplinar ele vale 6 pontos. E ele é feito ali no Classroom, tá? Vocês fazem ele ali dentro do Classroom e entregam dentro do Classroom, tá? É uma atividade que vai ser postada ali, vai aparecer para vocês no Classroom, certo? Então, a atividade que vale nota no Classroom é só o trabalho disciplinar, tá? Todo o resto é no Moodle. As 4 atividades avaliativas da N1 é no Moodle. A prova final da N2 é no Moodle. Né? Só o trabalho disciplinar, que vale 6 pontos, será no Classroom. A entrega é no Classroom, tá? Já vou depois mostrar para vocês ali onde ele vai aparecer. Surgiu aqui uma pergunta no chat. A Cassiane perguntou, as atividades de apoio também valem nota? Não. Atividade avaliativa vale nota. Atividade de apoio é só de apoio, tá? Então, como a gente está comentando aqui, né? As atividades que valem nota são as atividades avaliativas, tá? Atividade de apoio é para vocês estudarem. Inclusive, está lá no guia do aluno, né? Essa parte que vocês têm que fazer de forma autônoma, né? Estudando sozinhos, em casa. Diz lá, leia capítulo tal e tal, faça atividade de apoio, né? Essa atividade de apoio é apoio ao estudo. Não vale nota, tá? Atividade que vale nota são atividades avaliativas, certo? Obrigado, Cassiane, pela pergunta. Ajuda a fortalecer esse alerta que a gente está dando aqui, tá? Muito bem, gente. Então, já sabemos o nosso calendário de aula. A gente sabe que a aula vai das 9 ao meio-dia, tem um intervalo. Na primeira parte é conteúdo, na segunda parte, né, a gente faz a chamada e tem atividade no Classroom para fazer em relação ao conteúdo que foi trabalhado na primeira parte. A gente sabe que cada semana a gente tem uma atividade avaliativa para fazer lá no Moodle, vale 1 ponto cada uma, são 4 avaliativas, 1 ponto cada uma na N1. O prazo para fazer, o prazo de encerramento, está no guia do aluno. Então, a atividade está aberta e tem um prazo para encerrar. Então, até aquele prazo final eu posso fazer, qualquer dia antes daquele prazo final, né? Então, não posso deixar passar o prazo, né? Ainda na N1, a gente tem o trabalho disciplinar para fazer e para entregar até o dia 10/3. Então, dá para fazer antes? Dá para entregar antes? Dá. É até dia 10/3. Quem quiser fazer antes, entrega antes. Melhor ainda, tá? Não deixa passar o prazo e não perde o tempo. Final de semana agora, né? De repente vai ter, alguns podem ter, né, um feriado de carnaval, um final de semana, um feriadão prolongado. Já quer fazer o trabalho disciplinar e entregar já nesse início, né? Pode fazer, né? Não, nada impede isso, tá? Vocês têm a apostila de vocês para pesquisar, para fazer esse trabalho, tá? A prova final, gente, ela vale 10 pontos. Então, a gente já percebeu aqui, eu tenho 10 pontos na N1, né? 4 das atividades avaliativas no Moodle, 6 do trabalho disciplinar que vai fazer no Classroom, 10 pontos. Na N2 eu tenho a prova final, 10 pontos. Então, como é que é a média? N1 mais N2 divididos por 2. 10 mais 10, 20 divididos por 2, 10. E esse desejo, né, meu para todos vocês, que cheguem a essa média final aí, todo mundo, né? E claro, para aprovação, além, né, da média final, que tem que ter no mínimo 6, vocês precisam ter 75% de frequência. São poucas aulas, né? Nem recomendo faltar, né, em nenhuma delas, né, para não ter esse prejuízo aí, né, de perder uma aula, porque a gente trabalhou o conteúdo, já passou, na próxima aula já é o próximo conteúdo, né? Então não é bom perder as aulas, tá? Embora elas fiquem gravadas, né, vocês possam assistir ela depois, né, a presença é dada pela participação na aula, ao vivo, né, tá presente na aula, então fiquem atentos a isso. Claro, nas situações médicas, né, de trabalho, vocês enviam um comprovante por e-mail ali para o professor e vai ficar justificada a falta, né, vai ficar justificado, não vai receber falta nessa situação, tá? Pessoal, eu já vou colocar para vocês, então, como a gente já falou do trabalho disciplinar, já vou colocar ele à disposição, tá, de vocês ali no Classroom, tá? Para vocês, ao longo dos dias aí, já ir abrindo, olhando esse trabalho, né? Lendo ele, verificando o que é para fazer, né? No trabalho. Lembrem que a gente combinou a data de entrega dele
para até o dia 10 de março, tá? Então, dá para entregar antes? Dá. Tá? Então, quem quiser, pode entregar antes. Tá? Quem não tiver disponibilidade, né? Ah, não consigo entregar logo agora, enfim, tem prazo, é só lá no dia 10, né? Então, não fique também ansioso, né, em fazer o trabalho disciplinar logo em seguida, tá? É só para aqueles que já têm, né? Tem mais tempo, de repente, uma carga horária de trabalho menor, ou não estejam trabalhando no momento, né? E queiram se antecipar tranquilamente, tá? Digo isso porque, às vezes, né, o aluno fica assim, ah, é só dia 10, né? Não, pode entregar antes, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela do trabalho disciplinar para vocês já terem uma ideia, né, da cara desse trabalho, né, que vocês vão fazer ali no Classroom, tá? Então, eu vou fechar a apresentação no momento, depois a gente volta para ela, né, no nosso conteúdo. Tela do Classroom. Então, deve estar aparecendo para vocês, gente, a tela do Classroom, né? Então, clicando na barra atividades, né, vocês vão descer e vão encontrar lá o tópico trabalho disciplinar. Entrega 10 do 3, 6 pontos. Ao clicar ali, vai aparecer o arquivo do trabalho. Vocês clicam no arquivo do trabalho disciplinar, o arquivo do trabalho disciplinar vai aparecer para vocês, tá? Vocês estão visualizando ele na tela? Sim, né? Sim. Tá. Então, vocês já perceberam que não vão precisar anexar nada, fazer nenhum outro envio. O trabalho já está no perfil de vocês, na sala de aula no Classroom. Vocês vão clicar nele e ele vai abrir. Tá? É no formato Google Docs. E é aqui que vocês vão desenvolver, vão fazer o trabalho de vocês. Tá? Então, tem um campo ali para vocês colocarem o nome de vocês. Pamela conectando. Bom dia, Pamela. Tem um campo para vocês colocar o nome de vocês, o nome do professor, a data, né? Aqui vocês colocam a data que estão entregando, tá? Quem entregar lá só no último dia vai colocar 10 do 3, né? Quem entregar antes, né? Coloca o dia que está entregando aqui, tá? Tem as instruções, né? Do trabalho, vocês vão ler ele depois com calma, mas é para fazer um mapa mental, tá? Sobre algumas questões aí da nossa disciplina de Direito e Legislação. Então, quem quiser se antecipar, fazer antes, tranquilo. Quem quiser esperar, né, o conteúdo das aulas para entender um pouquinho melhor, tranquilo. Por isso, a data entrega lá no final só, tá? Inclusive, né, se alguém não sabe como fazer um mapa mental, nunca viu, né, eu posso disponibilizar material extra para vocês ali, com exemplos de mapa mental, né? Se quiserem, depois só me avisar, e até a nossa próxima aula eu já disponibilizo para vocês. Inclusive, na próxima aula, se quiserem, eu mostro, né, um modelinho para vocês terem uma ideia do que é um mapa mental, tá? Como tem bastante tempo ainda para entregar o trabalho, né? Até as próximas aulas, se vocês manifestarem, né, esse desejo, eu mostro para vocês alguns modelinhos aí de mapa mental, né? O que é, como é que vocês podem fazer, tá? Bom, o formato de entrega, tá? Ele é uma atividade individual. No entanto, vocês podem fazer ele em dupla, em trio, podem formar aí um grupo de até 5 pessoas, se quiserem, né? Ah, eu já estou acostumado, né, fazer meu trabalho com uma colega que a gente está sempre junto fazendo. Tranquilo, podem fazer em dupla, né? Discutirem entre vocês, montarem juntas, mas cada uma vai entregar o seu, tá? Então, pode fazer em dupla, em trio, pode, mas na hora de entregar, cada pessoa vai acessar o seu perfil no Classroom, vai clicar no trabalho, vai colocar as informações do trabalho ali para entregar, tá? Fica combinado assim, gente? Pode fazer em grupo, mas entregar é entregar individual, tá? A Rayane está perguntando a mesma coisa que a gente acabou de falar agora, por acaso, né? Não tinha nem olhado o chat, Rayane. Foi um transmimento de pensação, Rayane.
esse trabalho pode ser em dupla ou individual? Aí ele perguntou ali e eu acabei respondendo já sem saber, viu? Tem esse dom aí. Quem quiser fazer individual, pode entregar individual, tá? Quem gosta de fazer em dupla, pode fazer em dupla. Quem quer fazer em grupo maior, até 5, tá? Pode fazer. Na hora de entregar, a entrega é individual, tá? Bom, quais são os itens que precisam estar nesse mapa mental, né? Está aqui descrito no trabalho. Diretrizes para elaboração, né? Para construção do mapa mental. Né? Escolher algumas das temáticas, tá? Não são todas, é uma só delas, tá? Eu posso escolher direito tributário, direito civil, direito das coisas, obrigações, empresa, consumidor, trabalho. Qualquer um deles, tá? E aí eu vou criar um mapa mental, um infográfico. Tá? Pode ser em dupla, trio, grupo, como a gente comentou. Cada um vai fazer a sua entrega individualmente. Esse material, né, o subsídio que vocês precisam, né, para construir o mapa mental, está no capítulo específico que trata desse conteúdo na apostila, né? Vocês têm uma apostila da disciplina, Direito e Legislação, inclusive já postei ela para vocês ali no Classroom, né? E vocês podem ir lá. Eu quero fazer minha dupla, ou eu sozinho, individualmente, escolhi direito de empresa. Aí vocês vão lá, pegam esse capítulo, direito de empresa, dão uma boa estudada, uma boa lida, e montam esse mapa mental, tá? De vocês. O mapa mental é algo simples, né? Vocês já devem conhecer, estão acostumados, já ouviram falar, enfim, né? Mas, de novo, se precisarem, na próxima aula eu trago exemplos, né? Modelos aí para quem necessitar, tá? Então, essa é a nossa cara, né? Do trabalho disciplinar que vale 6 pontos. E tem o prazo para entrega até o dia 10/3, tá? Bom, veio aqui, né? Leu todas as instruções. Onde é que eu vou inserir o meu mapa mental, né? Esse arquivo é editável, né? Então, eu só clico nele, né? Dou um Enter aqui, né? E posso vir aqui e colar, né? Meu mapa mental que eu criei. Posso ter criado em algum aplicativo, posso ter criado no PowerPoint, posso ter criado, né, em algum site. E aí fiz lá o print do mapa mental que eu criei sobre um desses temas do direito e venho aqui e vou colar, né, esse print que eu tirei lá do mapa mental que eu criei no meu aplicativo, ou no site, né, ou em algum lugar, né. Ou então eu vou inserir, né, tá? Vou inserir uma imagem, né, vou fazer o upload da imagem do meu computador, eu vou fazer o upload dessa imagem que eu fiz um mapa mental do meu celular, né, tá? E vou inserir ele aqui dentro do documento, tá? Bom, inserir o mapa mental, já está pronto, cumprir com a tarefa. É só, né, fazer o envio, né? Fecho aqui a atividade, né? No meu perfil, como é perfil do professor, não aparece, mas ao clicar em ver atividade, no perfil de vocês vai abrir ali o arquivo e do lado lá, né? Se não me engano, está aparecendo para vocês no perfil do aluno, é entregar ou devolver, uma dessas duas palavras. Claro, só vocês vão clicar ali em entregar ou devolver só quando o arquivo estiver pronto, tá? Não cliquem antes. Então, cliquei no trabalho, fiz ele, inseri o meu mapa mental, fechei, aí sim eu vou clicar ali, né, em entregar, devolver a atividade para o professor. Só quando vocês clicarem em entregar e devolver é que eu vou receber o trabalho disciplinar de vocês, tá? Eu não recebo enquanto vocês não clicarem em entregar e devolver. Então, não podem esquecer desse detalhe, tá? Quando eu receber, vou fazer a leitura, vou atribuir a nota e vou clicar em devolver para o aluno. Aí vocês vão receber lá uma mensagem, trabalho devolvido. E aí vocês vão entrar de novo nessa atividade e vai aparecer para vocês a nota que foi atribuída ao trabalho, tá? Então, essa é a única atividade que vale nota no Classroom, tá? Que é o trabalho disciplinar. As outras atividades de aula que a gente vai fazer no Classroom são atividades de aula, tá? Conforme a gente já explicou no início desse nosso contrato pedagógico, tá? Atividades que valem nota, então, além do trabalho disciplinar que é no Classroom, é lá no Moodle. São as 4 atividades avaliativas da N1 e a prova final, né, da N2. Tá? Até aqui, gente. Tranquilo? Alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Bom dia, Jéssica. Jéssica conectando agora.
Todo mundo tranquilo? Ninguém tem pergunta para fazer nesse momento? Entenderam ali? Tranquilo. De acesso ao trabalho disciplinar, como fazer para fazer entrega. Ok, então, gente. Estão tranquilos, né? A gente vai indo adiante. Deixa eu ver, tem uma mensagem no chat. O Marcos mandou ali tranquilo. Legal. Então, vamos indo adiante. Só relembrando para aqueles que entraram depois que eu falei, né? Os slides contato pedagógico, depois os slides da aula, né? São disponibilizados para vocês no Classroom. E a gravação, né? Da aula, tanto do contato pedagógico quanto do conteúdo, também é disponibilizado para vocês. E a presença de vocês é dada, né? Pela participação na aula ao vivo, sendo que após o nosso intervalo é o momento que eu faço a nossa chamada online, tá? Eu abro a chamada e vou chamando nome por nome e vocês vão respondendo aí, eu vou atribuindo a presença. Quem não está presente na aula, né? Claro, acaba ficando com a falta naquele dia, tá? Bom, reforçando mais uma vez, né? Até porque a gente vai entrando, né? Ao longo da nossa transmissão, reforçando mais uma vez, as atividades avaliativas da N1 ocorrem no Moodle, tá? No iad.qi.edu.br. Entra com o login e senha de vocês, acessa a disciplina de Direito e Legislação, que vocês estão matriculados, aí vai aparecer lá as atividades avaliativas. Elas aparecem, né? E tem que fazer conforme as datas que estão no guia do aluno. Então, é extremamente importante, né? Primeira coisa que você tem que fazer é baixar o guia do aluno, né? Ele está lá no Moodle, mas também já postei para vocês no Classroom. Então, vocês podem, se já estão com o Classroom aberto, né? Cliquem lá na barra atividades, vai aparecer um tópico lá, guia do aluno. Clica ali, está ali o arquivo em PDF, né? Com as datas limite, né? Então, a atividade avaliativa 1 já vai estar aberta. Já tem uma data de encerramento. Já está aberta, já dá para fazer nessa primeira semana? Dá, né? Só não deixem fechar o prazo, vale um ponto cada uma, totalizando 4 pontos, tá? Os prazos estão no guia do aluno. Eu não vou me cansar de falar isso, tá? Porque a gente repete, fala, mas acontece muito, gente, tá? Aluno perdeu o prazo. A gente falou tantas vezes, repetiu tantas vezes, mas o aluno foi lá e não fez uma atividade avaliativa, né? E o pior é que às vezes, né, perde a primeira, perde a segunda, aí vai se dar conta, mesmo, né, tinha lá, eu tinha que fazer, aí faz a última, né, faz a terceira e a quarta só, né? E é muito importante a gente esses pontos aí das atividades avaliativas para chegar na média, né? Então, não percam, pode fazer diferença no final, né, entre aprovação e reprovação, né? E é simples, né? As atividades avaliativas, elas possibilitam a vocês, né, ter esse momento de reflexão em relação ao estudo, né? Porque vocês vão abrir a atividade avaliativa, ela tem ali um tempo para fazer, são 10 questões, são objetivos, e vocês têm um material de vocês para consultar, para estudar, para pesquisar, né? Então, na verdade, essas atividades avaliativas, elas valem um ponto cada uma delas, mas vocês têm, na verdade, um estímulo ao estudo, né? É mais um momento para estudar, para pesquisar, para ler o material, né? E vale um ponto esse momento de estudo de vocês. Então, não percam. Tá? O que a gente vai estudar durante essa disciplina? A gente vai estudar todos aqueles elementos, né, do direito e legislação que a gente até já viu ali, né, na lista do nosso trabalho disciplinar, né? É o direito das coisas, é o direito administrativo, é o direito empresarial, é o direito tributário, é o direito do consumidor, né? Todos esses elementos, direito civil, todos esses elementos são os que vocês vão estudar, né, durante essa disciplina, e todos eles estão lá na apostila de vocês, tá? O material principal do conteúdo, né, completo da disciplina de vocês está na apostila, tá? Os slides que a gente, né, vai utilizar durante as nossas aulas ao vivo, eles são complementares, tá? O material principal é sempre a apostila, tá? Bom, então a gente já percebeu como vai acontecer esses momentos, tá? Então, o primeiro momento da nossa aula é uma construção da base teórica, o conteúdo da aula do dia, ao vivo pelo Google Meet, onde vocês podem participar, tirar dúvidas, fazer perguntas, tá? No segundo momento da aula, né, após o intervalo, nós vamos ter atividades, exercícios de aula, né,
para, né, exercitar aquele conteúdo que a gente acabou de ver na primeira parte da aula, tá? De novo, repito, as atividades do Classroom correspondentes ao conteúdo da aula que a gente está vendo naquele dia são atividades de exercício, são atividades da aula, né? Fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, tá? As atividades que valem nota na N1, né, são as 4 avaliativas lá no Moodle, tá? A única atividade que vale nota na N1 no Classroom é o trabalho disciplinar, que vale 6 pontos, tá? Então, a primeira parte da aula é a base teórica, o conteúdo que a gente vai trabalhar. No segundo momento da aula, após o intervalo, atividades no Classroom. Essas atividades, como eu expliquei antes, né, após o intervalo, vão até o final da aula, né, até o meio-dia. A gente vai postando uma atividade, vocês fazem, quando a maioria fez, né, eu já posto a segunda na sequência. No intervalo entre uma atividade e outra, né, se vocês tiverem dúvida, podem ir participando e perguntando aqui ao vivo durante a nossa aula, tá? O segundo elemento importante, né, que eu gosto sempre de ressaltar, embora sejam elementos avaliativos do processo de ensino-aprendizagem, né, sim, todo o processo avaliativo é um momento de estudo, tá? Então, não é só para obter uma nota e ser aprovado, né? Pedagogicamente, o processo avaliativo, né, tem essa importância, né, no processo de ensino-aprendizagem. É um momento em que eu vou me esforçar para realizar aquele estudo, aquela pesquisa, né, e vou receber uma nota por isso. Mas o que é mais importante, a nota ou foi aquele estudo, aquela aprendizagem que eu fiz? O mais importante foi ter feito aquela pesquisa, aquele estudo, aquele esforço, porque aí eu estou introjetando o conteúdo, né, que eu estou estudando, tá? Então, isso é o mais importante dentro desse processo. Claro, a gente sabe que precisa da nota, precisa da média, né, para ser aprovado. Mas disso tudo, que ressalta o que é mais importante é o conteúdo que foi absorvido, tá? Então, sim, todos os elementos do processo avaliativo fazem parte da forma como a gente estuda, tá? Isso é pensado, planejado justamente para isso, tá? A gente já falou a respeito, né? 4 avaliativas da N1 no Moodle, 6 pontos do trabalho disciplinar no Classroom, e depois a prova final no último dia, né? Valendo 10 pontos. Ressalto, relembro, né? Que no último dia, o dia 10 de março, né, não tem aula ao vivo. É só a prova lá no Moodle, que vocês vão fazer, uma prova com 10 questões objetivas, tá? E dia 10 do 13 é o prazo máximo também para a entrega do trabalho disciplinar, tá? Bom, a composição das notas, né, a gente já falou a respeito, mas eu coloquei esse quadro aqui só para relembrar vocês que a gente tem ali postado já também no Classroom o plano de ensino. E lá no plano de ensino, na parte de baixo, né, lá no plano de ensino tem essa tabelinha, né, que mostra para vocês as pontuações, né, tanto da N1 quanto da N2, tá? Atividade avaliativa 1 a 4, que é lá no Moodle, 4 pontos. Trabalho disciplinar, que é no Classroom, 6 pontos, dá os 10. Na N2 é a prova final, vale 10 pontos. A média final é N1 mais N2, divididos por 2, que dá 10, tá? Ah, mas se eu não atingir a média, se eu fiquei com 4 na N1, eu fiquei com 5 na N2, né? Soma, dá 9, dividido por 2 dá 4,5, não atingi a média. Aí tem a prova de substituição, tá? Ela também é online, no Moodle, tá? No dia 27 do 3. Não desejo que ninguém chegue a esse ponto, né? Já viram que não é difícil, né? Tirar uma boa nota na N1, que já garante, né, uma possibilidade bem grande de a gente ficar na média. Porque as atividades avaliativas, né, são feitas lá no Moodle e eu tenho acesso ao meu material, posso pesquisar minha apostila, o conteúdo das aulas, os slides do professor, as aulas ao vivo, tudo eu posso consultar para fazer as minhas avaliativas no Moodle, tá? O trabalho disciplinar também, né? Eu vou pesquisar, vou montar meu trabalho disciplinar, vou entregar lá no Classroom. Então, a chance de ficar com 10 na N1 é muito grande, né? O que precisaria na N2 na prova final? Só 2 pontos, para quem ficou com 10 na N1, né? Aí dá 12, dividido por 2 dá a média 6, tá? Então, normalmente eu brinco com os alunos, né? Para reprovar, tem que se esforçar. Né? Tem que fazer um esforço, deixar de fazer as coisas, né? A quem deixa de fazer as coisas, aí tem essa chance de reprovar ou de ter que fazer a substituição. Quem faz as coisas no prazo, cumpre lá os prazos do guia do aluno, entrega o trabalho disciplinar, faz as coisas no prazo, estuda, né? Faz as coisas certinho,
né, tem grande chance de sucesso, com certeza, tá? Eu vou falar um pouquinho, tá? Antes da gente fazer o nosso intervalo, vou falar um pouquinho do Classroom, tá? Claro, hoje, né, gente, como a gente tem o contrato pedagógico, aquela segunda parte da aula, né, que a gente tem atividades do conteúdo, vai ficar bem para o finalzinho da aula, tá? A partir da próxima aula, assim que a gente vai conseguir fazer essa divisão mais certinha, né? Primeira parte conteúdo, segunda parte só atividades, tá? Nesse primeiro dia, né, como a gente tem o contrato pedagógico, vai ter o conteúdo depois do intervalo, então depois do intervalo a gente vai dividir, né? Vai ter o conteúdo e vai ter um tempo para atividades, tá? Vou falar um pouquinho sobre o Classroom. O Classroom, vocês receberam o convite, né, da disciplina por e-mail, tá? Com o link do Classroom. Além de receber o convite no e-mail de vocês, com o link no Classroom, no portal do aluno também fica disponível o link da disciplina, da sala de aula de vocês no Classroom, tá? Então, quem é que recebe o e-mail com convite, né? Todos aqueles que têm lá no seu cadastro na escola da QI, na escola QI, né? Fui lá, me matriculei na escola QI, né? E passei meus dados, né? Telefone, e-mail, tudo. Então, quando eu estou matriculado numa disciplina, tá lá, né? A lista de alunos que estão naquela disciplina tem lá o e-mail do aluno. E aí é enviado o convite para esse e-mail que está no cadastro da escola. Então, se alguém mudou de e-mail, né? Provavelmente, né? O convite foi para aquele e-mail antigo, né? Então tem que deixar sempre o cadastro de e-mail de vocês atualizado na escola. Mas de qualquer forma, né? Mesmo para quem não atualiza o e-mail, né? Mudou de e-mail, o link da sala de aula do Classroom de vocês está lá no portal do aluno. Você acessa o portal do aluno, vai estar lá o link, né, da sala de aula do Classroom. Todos os dias de manhã, na primeira hora, né, da aula, uns minutinhos antes, na verdade, do horário da aula, vai estar ali o meu bom dia para vocês e vai estar o link da aula ao vivo. Tá? Então, é através do mural do Classroom que vocês vão acessar o link da aula ao vivo. Tá? Repito, para todas as turmas, nunca acessem, né, link de turma que foi passado por um colega, que é de um grupo de WhatsApp, de uma turma anterior. O pessoal entra na turma errada, né? A gente tenta ajudar, né? Porque o colega estava na nossa turma junto com a gente anteriormente e acha que ele está na mesma turma e às vezes não está mais, né? Já foi para o segundo ciclo, está numa outra turma, enfim. Né? E às vezes na hora de tentar ajudar a gente atrapalha, porque aí o aluno vai assistir a aula com o professor, mas ele não está na chamada daquele professor. Na outra chamada que ele está matriculado, ele vai ficar recebendo falta, vai reprovar. Tá? Então não façam isso, não passem link de aula por grupo de WhatsApp, não acessem link de aula por grupo de WhatsApp, não acessem link do Classroom por link de WhatsApp. Acessem pelo e-mail oficial do professor. Né? O professor enviou um e-mail com link. Ou vocês acessaram o portal do aluno e está lá o link da aula de vocês. É por lá que vocês entram. Tá? E o link da aula ao vivo. Acessei o Classroom que o professor me mandou ou que eu acessei pelo portal do aluno, é aquele link da aula ao vivo que eu vou entrar na minha turma do Classroom, tá? Nunca através de grupos de terceiros, grupos que foram formados, enfim, tá? Porque dá muita confusão isso aí, certo? Na barra mural, tá? Aparece em sequência, como se fosse uma timeline, né? De uma rede social, né? Todas as postagens em sequência. Então, digamos que foi postada uma atividade, né? Essa atividade foi postada, foi feita, e depois posta a próxima atividade. Quem que vai aparecer no topo? A atividade mais recente. As mais antigas vão ficando para baixo, tá? No mural do Classroom. Repito, né? Que essa segunda parte da aula, né? Com atividades, ela não vale nota, são atividades do conteúdo da aula, é para exercitar o conteúdo da aula, justamente para vocês fazerem essa atividade, se tiverem dúvidas, a gente interagir. E vocês têm uma forma de fazer a entrega também, né? Vai ser postada a atividade, vocês vão clicar nela, vão abrir essa atividade. É um formulário com uma questão, alternativas. Vocês vão pesquisar no conteúdo, relembrar do conteúdo que a gente recém viu na aula ao vivo, e vão marcar uma alternativa e vão clicar em enviar, tá? Aí fecha a atividade, né? E na atividade ali, né, tem uma caixinha de entregar. Aí ao clicar na caixinha de entregar, vocês vão estar fazendo a entrega realmente da atividade, tá? Ao voltar no mural do Classroom, vocês vão ver que
no topo, né, ao lado de cada atividade, aparece ali a atividade pendente, né, significa que a atividade não foi feita no prazo, ou atividade devolvida, entregue, o aluno abriu e entregou a atividade, ou vai aparecer atribuída. Enquanto tiver atribuída, tá, significa que foi atribuída uma atividade a vocês não entregaram ainda. Tá? Então, para estar entregue, tem que abrir lá o formulário, clicar em enviar a resposta, e depois fechou ali o enviar a resposta, entra na atividade, clica em entregar, tá? Isso mais para quem faz pelo celular, né? Às vezes, quem está fazendo pelo computador, ele automaticamente vai fazer a entrega, tá? E aí já vai aparecer o status ali como entregue, tá? Vocês podem automaticamente verificar se a atividade de vocês foi entregue olhando, né, o mural do Classroom. Olhando no mural do Classroom, olhando as atividades, vai aparecer ali o status dela, né? A minha atividade foi entregue. Se eu olhei no status e diz atribuído, ainda não foi. Se eu olhei no status e diz entregue, então foi entregue. Tá? A barra atividades no Classroom, ela é muito importante, tá? Porque diferente lá da barra mural, na barra atividades, as coisas todas vão aparecer ordenadas, organizadas por tópicos. Então, quando eu estiver postando as atividades da aula de hoje, tá? Vai aparecer ali, atividades aula 1 e 2, a data de hoje, e dentro do tópico, uma atividade abaixo da outra organizadamente, tá? Essa imagem aqui é ilustrativa, é de uma outra disciplina, né? Vai aparecer depois para vocês, a disciplina de vocês, aqui no Classroom, né? As atividades de vocês, tá? Na barra atividades, aparecem os demais tópicos organizados, tá? Então, os slides de aula. Depois da aula, vou postar ali, vai aparecer para vocês. O tópico vídeo da aula ao vivo. Depois de converter o vídeo, vou postar aqui para vocês. O vídeo do contrato pedagógico, a mesma coisa. A apostila, já está tudo aparecendo ali. Apostila, guia do aluno, plano de ensino, isso já aparece para vocês, né? O trabalho disciplinar, que eu postei há pouco, também já aparece ali para vocês, tá? Bom, reforçando a questão do trabalho disciplinar, né? Eu abri a janela, cliquei no arquivo, falei a respeito, mas, eventualmente, durante o nosso contrato pedagógico, outras pessoas foram entrando, né? Então, reforço, tá? Na barra atividades, está lá trabalho disciplinar, da N1, vale 6 pontos, entrega até 10/3, dá para entregar antes tranquilamente. Vocês clicam ali, vai aparecer o arquivo do trabalho. É ali que vocês vão colocar as respostas de vocês, ou desenvolver o trabalho, tá? Colocar o trabalho pronto. Então, clica no arquivo e insere aquilo que está sendo pedido no arquivo do trabalho. Aqui é montar um mapa mental, né? A partir da escolha daqueles temas que estão ali colocados, tá, gente? A gente falou já bastante a respeito disso anteriormente. Ressalto que está sendo gravado, né? Vocês podem reassistir novamente todo esse contrato pedagógico a qualquer momento, depois que for disponibilizado para vocês, tá? Como combinamos, a entrega é individual. Então, vocês acessaram aqui o Classroom, o perfil de vocês, clicaram no trabalho disciplinar e vão entregar o trabalho de vocês. Dá para fazer em dupla? Dá. Dá para fazer em trio? Dá. Mas a entrega é individual. Cada aluno entrega o seu. Ana Carolina conectando agora. Bom dia. Bom, outro elemento que eu gosto aí de mostrar para vocês, tá? A respeito do Classroom, é essa página aqui. Ela não aparece no perfil do aluno, aparece só no perfil do professor. Mas para mostrar para vocês, né, como é que aparece, né, esse controle aí de quem fez, quem não fez as atividades, tá? Então, eu tenho no meu perfil lá um elemento chamado Notes. Ressalto que as atividades de aula no Classroom não valem notas, as atividades que valem nota na N1 são lá no Moodle, né? Atividade avaliativa 1, 2, 3 e 4. A única atividade que vale nota no Classroom é o trabalho disciplinar. As atividades de aula são atividades que vocês fazem, né? Durante todas as aulas no processo de ensino-aprendizagem, tá? Essas atividades de aula que vocês fazem, elas vão sendo entregues, como eu falei, né? Vocês abriram lá o formulário, enviaram a resposta do formulário, saíram da atividade, entraram de novo, clicaram na caixinha de entregar. Como é que vai aparecer para mim depois que clicou na caixinha de entregar? Devolvido. Aparece o nome do aluno, a data, né, e o número de cada atividade e
o aluno entregou dentro do horário de aula, nessa segunda parte da aula, as atividades foram postadas. Então, aparece devolvido, né? Entregou dentro do prazo. O aluno não fez uma atividade, vai aparecer lá pendente, tá? Então, não clicou na caixinha de entregar ou nem abriu a atividade, aparece pendente, tá? O aluno faltou naquela aula, mas entregou um atestado, né? Porque tinha que trabalhar, aí tem lá a justificativa da empresa, um atestado médico, né? Tinha consulta, né? Pode fazer atividade posteriormente. Ela vai aparecer devolvido, né? Mas vai aparecer ali que foi entregue com atraso. Significa que o aluno teve alguma situação, né, dessas, justificou, mandou e-mail para o professor com comprovante, e depois foi lá e fez a atividade atrasada, recuperando, né, aquela atividade, tá? O link do Meet, né, do Google Meet, da nossa aula ao vivo, reforço aqui, é postado no mural do Classroom da aula, da sala de aula do Classroom de vocês, tá? Cada turma tem uma sala independente, tá? Então, só para exemplificar para vocês, né? De Direito e Legislação, eu tenho a turma de vocês na quarta-feira pela manhã, tenho uma turma na quarta-feira à noite e tenho uma turma na sexta-feira pela manhã. Fora as outras turmas, né, de outras disciplinas nos outros períodos, tá? Cada turma tem, né, o seu Classroom. Então, reforço de novo aqui que não compartilhem link da turma de vocês com outros colegas que possam estar perdidos, dizendo assim, eu não recebi o link. Provavelmente, se não recebeu, né, por e-mail, né, ele não está naquela turma. Ele entrou no portal do aluno para ver o seu link da sua turma, isso que ele deve fazer. Não é a gente, aluno, que vai passar o link da turma que está, porque a gente não sabe se ele está na nossa turma de fato, se ele está realmente matriculado. Duas situações, né? O aluno tem que entrar em contato com a escola, ou ele tem que acessar o portal do aluno dele e entrar pelo link que está lá no portal do aluno dele, né? E não acessar por link que foi passado por outro colega, por grupo de WhatsApp, enfim, né? Então, esses grupos de WhatsApp aí formam um certo problema nesse sentido aí, tá? Não passem link da turma de vocês para ninguém. Orientem o colega a entrar em contato com a escola, se for o caso, ou então a entrar no portal do aluno e acessar o link da sala de aula no Classroom, que está lá no portal do aluno dele, no perfil dele. O professor, né, que tem esse aluno na sua turma matriculado, colocou o perfil, colocou o link lá no portal do aluno para ele acessar, né? Então, não deve acessar por link de terceiros. Vai entrar na turma errada, vai dar problema, vai ficar com falta na turma que ele está matriculado e vai ser reprovado, tá, gente? Às vezes, na vontade, né, de ajudar o colega, a gente acaba passando o link da nossa turma, mas a gente não sabe se ele está realmente matriculado na turma. Então, não passem, tá? Porque, na verdade, na tentativa de ajudar, a gente vai estar aí atrapalhando o colega, tá? A orientação é, um colega me perguntou, né, qual é o link, né? Não recebi o link, não sei. Orientem, né, o colega de vocês a procurar a escola, né, ligar para a escola, entrar em contato com a secretaria online, ou então acessar o portal do aluno e acessar a sua turma pelo link que está lá, tá? Muito bem, gente. Estamos encerrando o contrato pedagógico, tá? A gente vai fazer um intervalinho ali de 15 minutos, tá? Até às 10h15. Na volta do intervalo, a gente vai ter o conteúdo da aula de hoje, tá? Como eu falei, hoje é um pouquinho diferente daquela situação da primeira parte aula, segunda parte atividades, porque a gente teve o contrato pedagógico hoje, né? O primeiro dia de aula, a gente sempre tem esse bate-papo aí para falar como as coisas vão funcionar. Aí sim, pós-intervalo, a gente vai ter o conteúdo da aula, né? E um segundo momento, né, nessa parte pós-intervalo para fazer algumas atividades, tá? Nessa segunda parte também é feita a chamada online, conforme a gente combinou. Posso fazer um intervalo agora, gente? Alguém ainda gostaria de fazer alguma pergunta, alguma coisa antes da gente fazer esse intervalo? Se manifestem, por gentileza. Podemos fazer um intervalo? Sim, podemos. Tá.
Então, a gente retorna às 10h15, tá? Nosso segundo momento de aula. Eu vou apenas, tá? Fechar o microfone e a câmera. E aí, às 10h15, eu abro novamente o microfone e a câmera e a gente continua com a nossa aula, tá? Bom intervalo aí, um bom lanche para vocês. Até breve.